E falando de alguns transtornos, como por exemplo o Alzheimer, a gente já teve evolução, né? Qual que é a diferença do Alzheimer para demência? Uma coisa é você ter a doença de Alzheimer, né? E outra coisa é a demência na doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é o acúmulo de uma determinada fibrina, de uma proteína no cérebro que vai fazendo com que as conexões cerebrais vão diminuindo. Isso, né? inclusive, muda a foto do cérebro? Não. Muda, porque ele vai retraindo, né? Ele vai retraindo e aquela borboletinha do meio, que a gente costuma ver preta, ela tem um aumento compensatório, né? Ter as lesões ali, ter esse acúmulo do que a gente chama de placas beta-amiloides, né? Que é a proteína envolvida ali na doença de Alzheimer, não significa que você tem os sintomas, que você tem o prejuízo de memória recente, que você tem o discurso repetitivo, que você vai desenvolvendo a dificuldade de cuidar de si próprio. Então, essa é uma diferença importante. Mas significa que você futuramente vai desenvolver ou não? Não necessariamente. Você pode ser portador da doença e às vezes o quadro se desenvolve numa idade tão tardia que a gente também está falando de uma demência senil, de um envelhecimento dentro do normal. Ser portador da patologia não significa que vai abrir o quadro. E a demência? A demência é quando você já tem a manifestação dos sintomas. Aí você tem a manifestação do prejuízo de memória recente, das falas repetidas. E não necessariamente precisa ter essas plaquinhas na foto. Não, aí você tem. Tem. Você tem. É que a degeneração, né, ela começa praticamente 10 anos antes de manifestar os primeiros sintomas. Então, para você ver a plaquinha lá naquela imagem, aquele cérebro funcionou de uma forma fraquinha por muito tempo, de uma forma silenciosa, insidiosa. Então, a gente não... Muitas vezes a gente faz uma ressonância de crânio, a imagem não é tão impactante, mas o paciente tem sintomas impactantes e vice-versa. Então, por isso que a gente fala que a clínica é que prevalece, né? É a minha testagem, é a minha interação contigo e outros elementos que a gente também usa, como o seu grau de escolaridade, a atividade acadêmica e profissional, o estilo de vida, que vão ajudando a gente a compor o que está se passando contigo.